Bom, pessoal, então a gente vai continuar aqui, né, agora falando dos quartis, né? Por que trabalhar com os quartis, né? Porque nós queremos construir o boxplot, que é também chamado o gráfico das 5 medidas, ou seja, ele existe um limite mínimo, um limite máximo, né? E também 3 quartis, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então faz a necessidade de a gente aprender primeiro o que é um quartil. Bom, então, análogo à ideia da mediana, né, um conjunto de dados ele pode ser dividido em várias partes iguais. A gente pode dividir em quatro, em duas partes, se nós dividirmos em duas, isso é a mediana. Né? Em 10 seria chamado de decil, em 100 de centil e assim sucessivamente. Né? Na verdade, existe uma teoria aí dentro da estatística, né, que é chamada de medidas separatrizes, né, que a gente consegue calcular o P percentil, né? Então, ou seja, de 0 a 100 ou qualquer parte igual aí a gente consegue dividir, né? Achar qual que é aquele valor que representa determinada porcentagem dos dados, né? Mas o interesse aqui é dividir então um conjunto de dados em 4 partes iguais. Para isso a gente precisa compreender os 3 primeiros quartis, né? Então o primeiro quartil representa 25% dos dados, né, até esse valor. O segundo quartil representa 50% dos dados, né, partindo do primeiro valor. Lembra que esses dados estão ordenados, né, pessoal? Então, partindo do menor valor até o 25%, tem o primeiro quartil. Do menor valor até os 50%, tem o segundo quartil, ou também a mediana. Né? A mediana e o Q2, que é o segundo quartil, eles são iguais. E do valor mínimo até 75%, né, nós temos então o terceiro quartil. Tá? Então, a partir desses, a gente consegue construir basicamente a base do gráfico do boxplot, que é um gráfico muito importante para nós. Né? Então, aqui embaixo tem o Q1 e o Q3, como calcula-se isso, né, à mão, mas lembra que agora, né, ainda mais com essas atividades remotas, né, nós vamos focar muito mais numa estatística computacional, vamos dizer assim, né, do que na estatística desenvolvido na mão. Né? Então a ideia é vocês entenderem um pouco os termos, né? Para isso tem o material que vou estar enviando. Né? Existem alguns livros, também alguns materiais na internet que estão disponíveis, que vocês podem estar consultando para estudar. Tá? Mas a ideia é a gente conseguir então fazer uma análise estatística completa lá no R, né? Dependendo do tipo de problema que a gente vai enfrentar. Então a gente tem o boxplot. Né? O boxplot, como o nome já está dizendo, ele é um gráfico de caixas. Né? Então nós vamos ter lá um limite mínimo, que pode ser o menor valor dos dados, não necessariamente é, tá pessoal? Existem algumas condições para isso. E existe o valor máximo, que pode ser o maior valor dos dados, né? Pode ser, tá? Quando que o L1 e o L1' será o menor valor dos dados e o maior valor dos dados. Quando nós observarmos que não existe a presença de pontos influentes ou de outliers. Né? Caso contrário, isso não será verdade. Tá? Caso contrário, a gente tem que tentar computar dessa maneira que está aqui embaixo, né? Para tentar encontrar. Tá? Mas o que o boxplot nos revela? Né? Ele nos revela muita coisa. Ele pode nos revelar a assimetria nos dados, né? Ele pode discutir então pontos influentes, ele pode estudar a variabilidade do conjunto de dados. Lembra que na aula eu falei um pouco para vocês, né? Como ele é uma caixa, quanto mais alongada for essa caixa, né? Ou seja, quanto maior for a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil, maior é a sua variabilidade, né? A mediana, que é o Q2, será um traço bem no meio da caixa. Mas pode ser que esse traço esteja um pouco acima lá da caixa, um pouco abaixo, né? O que vai representar aqui talvez uma falta de simetria. Né? Então vamos ver um exemplo aqui do boxplot nessa figura aqui. Né? Então nessa figura eu tenho a comparação de 3 conjuntos de dados. Né? Isso vai ser muito recorrente para nós. Né? Às vezes a gente quer comparar, por exemplo, 3 conjuntos de dados. Vamos supor que eu tenha 3 conjuntos de dados de temperatura, estou fazendo um experimento, quero saber se existe diferença entre as temperaturas médias em cada um deles. Né? Nesse caso aqui, é um experimento associado com doses, né? Então observem, nesse eixo aqui embaixo tem a dose 0,5 miligramas, a dose igual a 1 miligramas igual a 2 miligramas. Né? Então, cada um desses
box plots representa, então, diferentes doses no meu estudo, né? E a minha variável de interesse, que fica nesse eixo aqui, é o comprimento. Então, na verdade, a gente vai estar estudando o comprimento médio, né? Será que existe, então, a diferença do comprimento médio para os diferentes tipos de dose, tá? Essa seria uma ideia básica aí do estudo, tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos, então, vamos pegar esse primeiro aqui, né? Nós vemos, então, vou pegar o que está em verde, tá? Para iniciar com ele. Então, nós temos a caixa, né? Então, ó, essa linha que está aqui em cima, ó, né, que eu estou passando o cursor, a mãozinha, representa o terceiro quartil. A linha que está ao meio, essa grifada, né, um pouco mais forte, é a mediana, pessoal. Nunca a média, tá? É a mediana. E o que está embaixo aqui é o é o primeiro quartil. Então, a gente avalia muito a variabilidade do box plot quando olhamos a variação entre o terceiro quartil, né, menos o primeiro quartil, ou seja, essa variação, que na estatística é chamada de variação interquartílica, né, ou seja, se isso for alto, né, ou seja, essa caixa estiver alongada, é muito possível que a variabilidade desses dados é muito alta. Se essa caixa estiver mais achatada, né, como a gente observa nesse caso aqui, a variação é um pouco menor. Claro que as hastes, né, que são esse ponto e esse ponto, também tem que ser levado em consideração, tá? Aqui a gente vê que a caixa está um pouco mais achatada, mas as hastes, ó, entre o valor máximo aqui, né, o L1 e o L1', eles são bem distantes aqui do terceiro quartil e do primeiro quartil, tá? Do terceiro e do primeiro, Já nesse exemplo aqui, ó, nesse caso da dose igual a meio, a gente observa que o limite superior não é igual ao maior valor dos dados. Por quê? Porque existe um ponto extra aqui, anotado aqui, né? É muito possível que esse seja aqui, ó, o maior valor dos dados, um comprimento um pouco acima do 20 aí, né? Talvez 23, alguma coisa do tipo. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu que é muito possível que esse ponto aqui seja um valor aberrante, né? Um valor extremo. Então o boxplot ele é capaz de identificar para a gente, quando a gente olhar em cima da haste superior, né, do L1 ou abaixo do L1', alguns pontos, isso significa que esses pontos são pontos extremos, né, pontos aberrantes, e a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles podem influenciar a média, né, ou seja, porque a variação aumenta de certa forma. Tá? Então, sempre que existem pontos influentes, a gente vai estar observando, o boxplot vai estar isso mostrando para a gente. Então, por isso é interessante em toda análise estatística a gente estar plotando o boxplot, né? Se a gente está trabalhando com duas amostras, plotar os das duas, se é com 3, com 4, como foi feito nesse gráfico aqui, né? E está avaliando. Né? É claro que existe uma maneira de colocar a média nesse gráfico aqui, né? No R a gente vai ver como que a gente coloca a média aqui, já que esse traço é a mediana. Às vezes a mediana coincide com a média, às vezes coincide, mas a gente não pode levar sempre isso em consideração, tá? Então, às vezes marcando a média, aqui, aqui e aqui, né, a gente já pode ter uma ideia se essas médias são iguais, se elas são diferentes, né? Ou se isso tem uma variabilidade mais alta, será que essas variabilidades vão impactar na média ou não, né? A gente já pode estar discutindo isso aqui nessa fase inicial da estatística descritiva, que é a análise exploratória de dados, tá? Então, essa parte aqui encerra um pouco a estatística básica, a estatística descritiva, né? O próximo passo da disciplina é falar um pouco sobre os modelos de probabilidade, um em especial. Por quê? Porque a gente vai entrar nos métodos de inferência, né? Na inferência estatística, que é aquela área da estatística que usa a informação da amostra para a gente tomar decisão. Tá? Então, para isso, existem alguns modelos probabilísticos, um especial que a gente vai ver, que é muito importante para assegurar esses métodos, né? Para dar base a esses métodos. Justamente essa é a importância da teoria da probabilidade, né? Na ótica lá da estatística. Tá? Então, a gente observa que a ideia, então, de modelos de probabilidade é tentar modelar, né, o nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu tenho um histograma como esse, por exemplo, né, eu tenho um histograma e a ideia é tentar achar uma função igual essa que está em azul que modele, né, esse histograma, ou seja, que seja adequado a esses dados, seja ajustado
a esses dados, né? Claro que não vai ser perfeito, porque existe aí um fenômeno aleatório que está sendo estudado, não é? Mas às vezes a gente pode obter modelos que se aproximam bastante. Isso faz com que as nossas estimativas lá na frente, quando a gente estiver pensando em inferência, sejam mais confiáveis, né? Mais acuradas, né? Então, essa é a nossa ideia, né? De um modelo de probabilidade. A gente ajustar aqui, por exemplo, uma função para tentar explicar esses dados aí, né? Então isso é chamado aí de modelo de probabilidade ou distribuição de probabilidade. E é evidente que existem centenas de distribuições de probabilidade. Se vocês entrarem no Google e digitarem distribuições de probabilidade, vocês vão ver a quantidade que existem, né? Existe cada dia alguém propondo um modelo probabilístico diferente para um certo conjunto de dados específicos, né? Aqui os exemplos que eu coloquei existem de duas situações, né? Existem os modelos probabilísticos para as variáveis discretas, né? Lembra que aquelas variáveis que estão associadas a processos de contagem, como é a distribuição Bernoulli, a binomial e a Poisson, tá? Mas também a distribuição para variáveis contínuas, como é a distribuição exponencial, a uniforme, a distribuição Weibull, gama e principalmente essa última aqui, pessoal, a distribuição normal. Então, todos que tiveram um curso de estatística uma vez na vida já ouviram falar da distribuição normal, porque ela é de extrema importância para o desenvolvimento dos métodos estatísticos, né? Em particular, alguns métodos que a gente vai estudar nessa disciplina, tá? Então, a distribuição normal também gaussiana, né? Ela é chamada devido ao a quem propôs ela, né? Na verdade, não foi só Gauss, tá? Um matemático alemão, houve outros matemáticos também envolvidos, como um francês chamado Laplace, francês chamado De Moivre, né? E Laplace posteriormente também. Então, são basicamente um modelo probabilístico trabalhado, né, por três grandes matemáticos, mas ficou mais em termos do Gauss, porque foi ele que propôs aí a sua função densidade, né, a sua função de probabilidade, tá? Então, ela é muito importante tanto do ponto teórico quanto do ponto prático, né? Existem muitas aplicações com a distribuição normal, e sua função, né, ou seja, a função que gera o gráfico, a curva, né, que gera essa curva, por exemplo, é dada dessa maneira, né? Então, é uma equação muito bonita, como vocês podem ver, né? E o que a gente pode observar dessa f de x aqui? Que ela depende de dois parâmetros exclusivamente, ó. Depende do parâmetro μ, né, que é um parâmetro positivo, tá? É um parâmetro também chamado de locação, a gente já vai ver o que é a ideia de locação. Locação é uma ideia de deslocar o gráfico, né? Então, tem o gráfico no eixo x, eu desloco o gráfico para a direita ou para a esquerda. E também um parâmetro de escala, que é representado pelo sigma, esse sendo maior do que zero, tá? Ou seja, ele vai mexer na escala, ele não mexe na forma, né, da distribuição do gráfico, né? Então também é um modelo probabilístico aí que é válido para qualquer valor da reta real, né? Sejam valores positivos ou negativos, você pode construir um modelo com a distribuição normal aí. E a sua notação é dada dessa maneira, né? Então muitos artigos, muitos livros levam em conta a notação. Então o que significa isso? Significa que eu estou falando o seguinte, que x é minha variável aleatória, e ela segue um comportamento, ela segue, né, a distribuição normal com parâmetros μ e parâmetro sigma ao quadrado. Tá? A gente vai ver que esse sigma e esse ao quadrado e esse μ tem um nome específico, tá? Que vai linkar com a ideia lá da inferência daqui a pouco. Tá? Bom, então aqui está um exemplo de duas distribuições normais, né, duas funções, densidade e probabilidade da distribuição normal, né? Então, o que a gente observa? Em vermelho, eu tenho a distribuição normal com μ, né, igual a 10 e sigma ao quadrado igual a 5. E aqui a gente tem uma outra com μ igual a 20 e o sigma ao quadrado igual a 10, né? Ou seja, o dobro dos valores dos parâmetros aí. Né? Então a gente observa o seguinte, primeiro, que esse modelo probabilístico ele é o quê? Ele é simétrico em torno
de um valor. E esse valor é exatamente o Mi. Por exemplo, aqui de vermelho é igual a 10. Se vocês olharem aqui, ó, 10 é exatamente esse ponto aqui, né? 0, 20, 10. Ó, então, ou seja, é exatamente simétrica, né? Valores maiores do que 10 e menores do que 10, a gente vê o mesmo gráfico aqui. Né? Exatamente o mesmo comportamento aqui para o gráfico em azul. Né? O ponto de máximo aqui, né, é justamente o 20, tá? Justamente o 20, e que está entre 0 aqui e 40, né? Se vocês olharem aqui, tem uma certa escala aqui, tá? E tem o sigma ao quadrado igual a 10, né? Então, o que a gente também já observa em termos do sigma, né? A gente observa que parece que tem uma variação maior aqui, ó. Olha como que é mais espalhado os dados nessa do que na parte de vermelho, né? Então, o sigma, ele controla essa escala, né? Esse, vamos dizer, achatamento da curva aqui, né? Esse achatamento aqui, enquanto que o Mi, ele vai deslocar, ele desloca, por exemplo, esse gráfico em vermelho, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas ele não muda a sua forma, né? Por exemplo, se eu colocar Mi igual a 20, esse gráfico aqui vai ser deslocado para cá, mas não vai mudar a sua forma, vai ter essa forma, uma forma parecida de sino, né? Que é também parecida com esse aqui que eu coloquei no início, né? Um formato de sino simétrico em torno de um ponto, nesse caso, o ponto Mi igual a 0, tá? Né? Vamos voltar lá. Bom, então assim, algumas aplicações dessa modelagem aí, né? Algumas aplicações é a seguinte, que ela é muito aplicável a estudos, experimentos astronômicos, experimentos meteorológicos, né, medidas de peças manufaturadas, erros de medições e muitas outras variáveis, como por exemplo resistência, compressão, temperatura, pressão, volume, densidade, são todas variáveis contínuas e que podem ser representadas pela distribuição normal, né? Então, o que a gente sabe também, né, quando a gente estuda lá na teoria da probabilidade? A gente sabe que esse parâmetro μ, na verdade, ele é representado como a média dos valores. E esse parâmetro sigma ao quadrado é a variância dos valores, né? Então, o que nós temos aqui, né? Como que a gente chama muito isso? Então, a gente fala, ó, x é uma variável aleatória que segue distribuição normal com uma média igual a μ e uma variância igual a sigma ao quadrado, tá? Por enquanto, pessoal, não tem nada a ver com aquela variância e aquela média da estatística descritiva. Média e variância lá eram amostrais, até que eu dei ênfase. Média amostral, variância amostral. Aqui é uma outra coisa, a gente está estudando uma variável aleatória, né? A gente pode estar pensando aqui, quando a gente entrar na inferência, uma ideia de população, né? Em que esse μ seria, por exemplo, uma média populacional e esse sigma ao quadrado, uma variância populacional, tá? Então a gente tem isso, né? A gente observa esse gráfico, então, que tem uma média igual a 10 e aqui uma média igual a 20, né? Então essa aqui é a ideia aqui da distribuição normal. E eu estou falando muito dela porque ela vai ser de extrema importância, tá? Então esse modelo probabilístico aqui é que vai dar base a muitos métodos que a gente vai ver na inferência, tá? Né? Então a gente já vem aqui para a inferência, tá? Então a inferência estatística, né, como eu falei um pouco para vocês, ela nada mais é do que, acho que foi o último assunto que a gente tratou, né, antes de encerrar as aulas, ela é um conjunto de métodos, então, né, utilizados para a gente tomar decisão, tirar conclusões a partir de uma população, mas com isso utilizando a informação da amostra, né? Então, aqui eu coloquei um roteiro para mostrar como que é feita a análise estatística, né? Algumas etapas dessa análise estatística, né? Então, a gente tem uma população de interesse, tá? Que infelizmente a gente não consegue estudar todos os seus valores, né? A gente não consegue saber todos os resultados dos seus indivíduos. Vamos pensar na população brasileira. Se a gente quisesse saber estudar a altura dos brasileiros, a gente não tem condição de perguntar para todo mundo qual é a sua altura. Então, o que a gente faz? Utilizando certas técnicas de amostragem, a gente coleta uma amostra, que está aqui. Então, a partir dessa amostra, supondo que essa amostra foi coletada de maneira
planejada, né? Se caso a gente estiver trabalhando com um experimento, é evidente que não vai ter uma população, mas a nossa amostra ela vai ser resultado de um planejamento bem, bem feito, né? Sem deixar tipos de viés e tudo mais, né? Sem deixar nenhum tipo de erro que vá comprometer depois a nossa análise, tá? Então, uma amostra aqui que seja representativa, né, dessa população, o que a gente faz então? Qual que é a ideia, né? A ideia é o quê? É utilizar então métodos estatísticos, né, sobre essa amostra e a partir que nós utilizarmos esses métodos, a gente vai tomar, então vai chegar a certas conclusões e essas conclusões a gente vai generalizar para toda a população de novo, né? Então essa que é a ideia de inferência. A partir de uma amostra da população, a gente toma decisão baseada em métodos estatísticos e generaliza os resultados. Então pensando em experimentos, a gente vai planejar um experimento, executar ele, coletar os dados, que será a nossa amostra, utilizar algum método estatístico para tomar decisões sobre os nossos parâmetros de interesse, né, e tirar conclusões. A partir do momento que a gente conclui, do ponto de vista lá experimental, a gente generaliza que toda vez que nós realizarmos esse experimento sob as mesmas condições, nós teremos resultados aí similares. Né? Claro que não vão ser iguais, porque a gente tem variações aí, tá? Então essa que seria a ideia, né? Agora, detalhando um pouco mais, né? Então a gente tem uma população, retira uma amostra, realiza-se uma análise descritiva, ou seja, todas aquelas medidas que nós estudamos no outro vídeo, né? E no início desse, como média, mediana, né? Tirando algumas características, realiza gráficos, né? Como histograma e boxplot. A partir disso, dessas informações, a gente vai utilizar algum método estatístico e, ao concluir, a gente generaliza para a população. Tá? Mas a inferência, pessoal, pode ter várias situações. Né? Esses métodos estatísticos é muito amplo. Né? Por exemplo, imagina que um engenheiro tem interesse em estudar a resistência à compressão do concreto. Então, o que nós observamos aqui? Que o interesse está na estimação. Né? Ou seja, eu quero estimar um valor da resistência média, né? à compressão. Então, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai ele vai utilizar os dados de uma amostra, né, para calcular um valor razoável aí da verdadeira média populacional, tá? E esse valor é o que a gente chama de estimativa, né? Porém, pode ter outra situação, que é, por exemplo, uma outra situação, que é o indivíduo, ele considera, então, considere aqui ó, uma segunda situação. Considerar duas temperaturas de reação, né, T1 e T2, evidentemente de tal forma que elas são diferentes, e avaliar aí num processo químico. Né? Então, nesse caso, o pesquisador ele pode aí afirmar, vamos supor que ele tenha aí um embasamento teórico, que ele afirma que T1 resulta em melhores resultados que T2. Então, observem que ele não está interessado em estimar valores de um parâmetro, né? Aí ele está interessado em saber se a temperatura média, né, se a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2, né? A partir do rendimento aí, né? Então, o foco não está na estimação. Então, para isso, a gente tem que estabelecer uma hipótese e testar essa hipótese. Será que esse T1 é maior do que T2 ou não? Né? Então, é uma outra situação também que acontece na inferência. Tá? Então, uma das ideias, né, que a gente tem é o seguinte. Primeiro, estimar parâmetros. Né? Essa estimativa de parâmetros a gente chama de estimação pontual. Tá? Essa estimação pontual, a gente vai ver o exemplo no R, que é um pouco mais interessante, né? Mas também a gente tem a estimação intervalar, que é a construção de intervalos de confiança. Por que a gente constrói intervalos de confiança? Ora, a gente constrói intervalos de confiança porque às vezes, né, imagina lá, eu estou tentando estimar um valor da resistência média. Então eu vou lá e coleto uma amostra e calculo o valor da média amostral. Né? A gente sabe que sobre condições em que a população, no caso, né, a variável resistência, segue distribuição normal, a própria média, né, representa a média da amostra é representativa como média populacional.
Tá, então eu tenho um x barra 1 que vamos supor o valor dele é 200. Né? Se eu coletar uma outra amostra e querer avaliar a resistência média, um x barra 2, é muito possível que não vá o resultado dessa resistência amostra seja igual a 200, talvez seja igual a 197. Né? Então, ou seja, eu não sei de fato qual é a verdadeira média, né? Porque eu não tenho todas as amostras possíveis para estudar, né, as resistências médias. Então, eu posso coletar 10 amostras, eu vou ter 10 resistências médias. Então, a ideia é tentar, por meio disso, construir um intervalo de confiança, né, em que a média, o x barra, seja bem o centro desse intervalo e eu possa observar valores, né, ou seja, criar um intervalo com uma certa confiança, como por exemplo 95%, 99% ou 90%, e dessa maneira eu posso dizer, né, eu posso concluir que eu tenho uma garantia de 95%, por exemplo, que o intervalo que eu construí contém a verdadeira média populacional. Então, essa que é a grande interpretação de um intervalo de confiança. Tá? Então, não vou ficar muito na teoria. Tá? Aqui existem mais detalhados o intervalo que a gente iria trabalhar. Né? Eu não vou trabalhar na teoria nesses vídeos aqui. Tá? E aqui existe um exemplinho que é interessante vocês estarem fazendo. Tá? O próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre agora o R, né? Tratar então toda essa estatística descritiva mais o início de inferência, que é o estudo de estimação pontual e estimação por intervalos de confiança, né? No R. Acho que é muito mais fácil, mais simples, mais prático estar fazendo isso, né? Antes de entrar no ponto crucial que seria os testes de hipótese, que esse eu acho que é onde a gente parou, né? Os testes de hipótese, sim, que já é mais interessante, e isso vai pegar todo o rol da disciplina aí, tá, pessoal? Então, vamos até então para o próximo vídeo no R, e depois desse vídeo, sim, vocês voltam aqui e tentam resolver esse exercício aqui sobre uma força de remoção de 8 conectores em nylon, tá bom, pessoal? Então, até, até o próximo vídeo.